Como este livro foi escrito e por quê? Por Dale Carnegie. Durante os primeiros 35 dias do século XX, as editoras da América publicaram mais de 1/5 de 1 milhão de livros diferentes. A maioria deles era extremamente maçante e muitos foram desastres financeiros. Eu disse muitos. O presidente de uma das maiores editoras do mundo confessou a mim que a sua empresa, após 75 anos de experiência em publicação, ainda perdia dinheiro em 7 de cada 8 livros que publicava. Por que, então, tive a ousadia de escrever outro livro? E após tê-lo escrito, por que você deve dar-se ao trabalho de lê-lo ou ouvi-lo? Ambas são perguntas justas, e vou tentar respondê-las. Desde 1912, eu ministro cursos a homens e mulheres de negócios e para profissionais em Nova York. Comecei ministrando cursos apenas sobre discursar em público, cursos elaborados para treinar adultos, através da experiência real, a pensarem por si mesmos e expressarem as suas ideias com maior clareza, mais eficiência e mais equilíbrio, em entrevistas de negócios e perante grupos. Mas, gradualmente, com o passar dos anos, eu percebi que, embora precisassem de treinamento para discursar eficientemente, elas precisavam de mais treinamento na arte de se dar bem com as pessoas, nos negócios do dia a dia e nos contatos sociais. Também percebi, gradativamente, que eu também precisava deste treinamento. Quando eu olho para trás, ao longo dos anos, fico estarrecido com a minha frequente falta de fineza e entendimento. Como eu queria que um livro sobre este assunto tivesse sido colocado em minhas mãos 20 anos atrás. Teria sido uma vantagem inestimável. Lidar com pessoas é provavelmente o maior problema que você enfrentará, especialmente se você estiver no ramo de negócios. Sim, isso também é verdade se você for uma dona de casa, um arquiteto ou um engenheiro. Uma pesquisa realizada há alguns anos, patrocinada pela Carnegie Foundation para o avanço do ensino, descobriu um fato importante e significativo. Um fato mais tarde confirmado em estudos adicionais pelo Carnegie Institute of Technology. Essas investigações revelaram que até em ramos técnicos como a engenharia, aproximadamente 15% do sucesso financeiro de uma pessoa é devido ao conhecimento técnico, e aproximadamente 85% é devido à competência em engenharia humana, a personalidade e a capacidade de liderar pessoas. Por muitos anos, eu ministrei em cursos, a cada período, no Clube de Engenheiros da Filadélfia e também em cursos para o capítulo de Nova York, do Instituto Americano de Engenheiros Elétricos. Provavelmente, um total de mais de 500 mil engenheiros já passaram pelas minhas classes. Eles vieram a mim quando finalmente perceberam, após anos de observação e experiência, que os funcionários mais bem pagos na engenharia geralmente não eram aqueles que sabiam mais sobre a engenharia. Por exemplo, é possível contratar engenheiros, contadores, arquitetos ou qualquer outro profissional com mera competência técnica por salários nominais. Mas a pessoa que possui conhecimento técnico mais a capacidade de expressar ideias, de assumir a liderança e despertar o entusiasmo nas pessoas, essa pessoa tem a possibilidade de ganhos mais elevados. No ápice de sua atividade, John D. Rockefeller disse que a capacidade de lidar com pessoas pode ser adquirida como uma commodity, como o açúcar ou o café. E eu pagarei mais por esta capacidade, disse John D., do que qualquer outra debaixo do sol. Você não acha que todas as universidades da Terra iriam ministrar cursos para desenvolver a capacidade de mais alto preço debaixo do sol? Mas se houver apenas um curso prático de bom senso, do tipo oferecido aos adultos em apenas uma universidade da Terra, eu desconheço até hoje.
A Universidade de Chicago e a United YMCA Schools realizaram uma pesquisa para determinar o que os adultos queriam estudar. Esta pesquisa custou $25 mil e levou 2 anos. A última parte da pesquisa foi realizada em Meriden, Connecticut. Ela havia sido escolhida como uma típica cidade americana. Cada adulto em Meriden foi entrevistado e solicitado a responder a 156 perguntas. Perguntas como: qual é o seu negócio ou profissão? Qual é o seu grau de instrução? Como você passa o seu tempo livre? Qual é a sua renda? Quais são os seus passatempos? As suas ambições? Os seus problemas? Que assuntos você estaria interessado em estudar? E assim por diante. Esta pesquisa revelou que a saúde é o primeiro interesse dos adultos, e o seu segundo interesse são pessoas. Como entender e conviver com as pessoas, como fazer as pessoas gostarem de você, e como convencer as pessoas a pensar como você. Então, o comitê que estava realizando a pesquisa resolveu oferecer este curso aos adultos em Meriden. Eles procuraram diligentemente por um livro acadêmico prático sobre o assunto, e não encontraram nenhum. Finalmente, abordaram uma das autoridades com excelência em educação para adultos, e perguntaram se ele conhecia algum livro que satisfaria as necessidades deste grupo. Não, ele respondeu. Eu sei o que estes adultos querem, mas o livro que eles querem nunca foi escrito. Eu sabia, por experiência, que esta afirmação era verdadeira, porque eu mesmo procurei durante anos por um manual prático e funcional sobre relações humanas. Já que não existia nenhum livro, eu tentei escrever um, para utilizar nos meus cursos. E aqui está. Espero que você goste. Em preparação para este livro, eu li tudo o que pude encontrar sobre o assunto, em colunas de jornal, artigos em revistas, registros do Fórum Familiar, textos de velhos filósofos e novos psicólogos. Além disso, eu contratei um pesquisador para passar 1 ano e meio em várias bibliotecas, lendo tudo que eu havia omitido, passando horas lendo livros espessos e eruditos sobre psicologia, aprofundando-se em centenas de artigos de revistas, procurando, através de inúmeras biografias, verificar como os grandes líderes de todas as idades lidaram com pessoas. Nós lemos as suas biografias. Nós lemos as histórias sobre as vidas de todos os grandes líderes, desde Júlio César a Thomas Edison. Eu me lembro que nós lemos mais de 100 biografias somente de Theodore Roosevelt. Estávamos determinados a não poupar nenhum tempo, nenhuma despesa, para descobrir todas as ideias práticas usadas por qualquer pessoa através dos anos para fazer amigos e influenciar pessoas. Eu, pessoalmente, entrevistei um grande número de pessoas de sucesso, alguns deles famosos mundialmente, inventores, como Marconi e Edison, líderes políticos, como Franklin D. Roosevelt e James Farley, líderes de negócios, como Owen D. Young, artistas de cinema, como Clark Gable e Mary Pickford, e exploradores, como Martin Johnson, para tentar descobrir as técnicas que elas usaram nas relações humanas. Com todo esse material, eu preparei um pequeno discurso. Eu o chamei de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu digo curto. No início era curto, mas logo se expandiu para uma palestra que consumiu 1h30. Por vários anos, eu ministrei esta palestra a cada curso para adultos do Carnegie Institute, em Nova York. Eu ministrava a palestra e pedia aos ouvintes que saíssem e atestassem em seus negócios e contatos sociais, e depois que voltassem para a classe e compartilhassem as suas experiências e os resultados que obtiveram. Que dever interessante! Estes homens e mulheres
famintos pelo autodesenvolvimento, estavam fascinados com a ideia de trabalhar em um novo tipo de laboratório, o primeiro e único laboratório de relacionamentos humanos para adultos que já existiu. Este livro não foi escrito no sentido normal da palavra. Foi evoluindo como uma criança se desenvolve. Cresceu e progrediu a partir daquele laboratório, de experiência de milhares de adultos. Há muitos anos, começamos com uma lista de regras impressas em um cartão menor do que um cartão postal. No período seguinte, nós imprimimos um cartão maior, um folheto, e depois uma série de livretos, cada um expandindo em tamanho e escopo. O resultado de 15 anos de experiência e pesquisa foi este livro. As regras que estabelecemos aqui não são meras teorias ou adivinhação. Elas funcionam como mágica. Pode parecer incrível, mas eu vi a aplicação destes princípios literalmente revolucionar as vidas de muitas pessoas. Como ilustração, um homem com 314 funcionários frequentou um destes cursos. Por muitos anos, ele havia ordenado, criticado e condenado os seus funcionários sem restrição ou discrição. Gentileza, palavras de elogio e encorajamento eram estranhas aos seus lábios. Após estudar os princípios discutidos neste livro, este empregador alterou consideravelmente a sua filosofia de vida. Agora, a sua organização está inspirada numa nova fidelização, um novo entusiasmo e um novo espírito de trabalho em equipe. 314 inimigos haviam se transformado em 314 amigos. Como ele disse em um discurso na frente da classe, quando eu caminhava em meu estabelecimento, ninguém me cumprimentava. Na verdade, os meus funcionários desviavam o olhar quando viam que me aproximava. Mas agora eles são todos meus amigos, e até o porteiro me chama pelo meu primeiro nome. Este empregador obteve lucros maiores, mais lazer e, o que é infinitamente mais importante, ele encontrou muito mais felicidade em seus negócios e em seu lar. Inúmeros vendedores aumentaram as suas vendas consideravelmente mediante o uso destes princípios. Muitos abriram novas contas, contas que anteriormente haviam solicitado em vão. Executivos receberam mais autoridade, autonomia e um salário maior. Um executivo relatou um grande aumento de salário porque ele aplicou estas verdades. Outro, um executivo da Philadelphia Gas Works Company, foi notificado que seria rebaixado de posto aos 65 anos de idade por causa de sua agressividade e de sua incapacidade de liderar pessoas competentemente. Este treinamento não apenas o salvou de ser rebaixado, mas o promoveu com um salário maior. Em inúmeras ocasiões, os cônjuges, convidados ao banquete oferecido no final do curso, me contaram que os seus lares estavam mais felizes desde que as suas esposas ou os seus maridos iniciaram este treinamento. Muitas vezes, as pessoas ficam surpreendidas com os novos resultados que alcançam. Tudo parece mágica. Em alguns casos, em seu entusiasmo, eles me telefonaram em casa no domingo, porque não conseguiam esperar 48 horas para me contar sobre as suas realizações durante a sessão regular do curso. Um homem foi tão impactado pela palestra sobre estes princípios que ele ficou até altas horas da noite discutindo-os com outros membros da classe. Às 3 da manhã, os outros foram embora. Mas ele foi tão despertado pela percepção de seus próprios erros, tão inspirado pela visão de um mundo novo e mais rico, abrindo as portas para ele, que não conseguiu dormir. Ele não conseguiu dormir naquela noite, ou no dia seguinte, ou na noite seguinte. Quem era ele? Um indivíduo ingênuo e sem treinamento, pronto a se entusiasmar com qualquer nova teoria que surgia? Não. Completamente o oposto. Ele era um marchand muito sofisticado, um homem conhecido na cidade, que falava 3 idiomas fluentemente
e que se havia graduado em 2 universidades europeias. Enquanto eu estava escrevendo este capítulo, recebi uma carta de um alemão da velha escola, um aristocrata cujos antepassados haviam servido por gerações como oficiais profissionais do exército sob os Hohenzollerns. A sua carta, escrita de um navio transatlântico a vapor, contava sobre a aplicação destes princípios e quase se erguia como um fervor religioso. Outro homem, um senhor de idade de Nova York, graduado em Harvard, um homem rico e proprietário de uma grande fábrica de tapetes, declarou que havia aprendido mais em 14 semanas de treinamento sobre a arte de influenciar pessoas do que havia aprendido nos seus 4 anos na universidade. É um absurdo? É engraçado? Fantástico! É claro, você tem o privilégio de desprezar esta afirmação com qualquer adjetivo que você quiser. Eu estou meramente relatando, sem comentários, uma declaração feita por um graduado de Harvard, conservador e eminentemente bem-sucedido, em um discurso público para aproximadamente 600 pessoas no Clube Yale de Nova York, na noite de quinta-feira, 23 de fevereiro de 1933. Comparado ao que deveríamos ser, disse o famoso professor William James de Harvard, estamos somente meio acordados. Estamos fazendo uso de apenas uma pequena parte de nossos recursos físicos e mentais. Ampliando esta afirmação, o ser humano, portanto, vive enclausurado dentro dos seus limites. Ele possui poderes de vários tipos que normalmente não usa. Poderes que você normalmente não usa. O objetivo central deste livro é ajudá-lo a descobrir, desenvolver e fazer o melhor proveito de todos estes ativos, que estão dormentes e inutilizados. Educação, disse o Dr. John G. Hibben, ex-presidente da Universidade de Princeton, é a capacidade de enfrentar as situações da vida. Se após concluir os 3 primeiros capítulos deste livro, você não estiver um pouco mais equipado para enfrentar as situações da vida, então eu considerarei este livro como um desastre total para você. Porque o grande objetivo da educação, disse Herbert Spencer, não é conhecimento, mas ação. E este é um livro de ação. Dale Carnegie, 1930.